Olá, mundo! Sejam muito bem-vindos a esta videoaula. E o tema da vez é derivadas. E para compreender derivada, primeiramente a gente precisa compreender o conceito de limites, tá? Que vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar para chegar na derivada. Tá? Derivada que é um tema abordado em matemática superior, né? Em cálculo 1. Tá? Bom, então vamos lá, primeiramente, o que é limite, né? Aqui, ó. Pensa comigo. 10 sobre x, tá? Se o x for 10, eu tenho o resultado 1, né? 10 dividido por 10 dá 1. Se eu tenho 5, né? O x 5, eu tenho 2. Se o x for 2, eu tenho o resultado 5, né? E se eu tenho 1, eu tenho o resultado 10. Perceba que eu estou fazendo um movimento desse x, né? Variando ele para o negativo, né? Fui do 10 para o 1, tá? E daí é o seguinte, o meu limite nesse caso, meu limite, né? Daí o limite, é o meu 1. Então, o meu limite de 10 sobre x, quando o meu x tende a 1, tá? Ele vai ser 10. Por que 10? Porque se meu limite é 1, eu não passo de 1. Então, ele tende a 1. Então, como a gente viu, 10 sobre 10 dá 1, 10 sobre 5, 2, 10 sobre 2 dá 5. E 10 sobre 1 dá 10, certo? Basta que eu substitua aqui. Agora, se o meu x tender a zero, olha só, interessante. Como a gente viu, né, do 10 até o 1, meu limite sendo 1, meu resultado foi 10. Mas quando meu limite é zero e ele nunca vai chegar no zero, assim como ele nunca chega no 1, a gente está tendendo a 1 e a gente usa o limite porque realmente o resultado 10 é devido a esse limite, né? Ele não passa desse limite do 1. A gente tem aqui, ó, que tendendo a zero, eu tenho, por exemplo, 10 dividido por 0,1, tá? É sempre um número maior que zero, nunca chega ao zero, ele tende ao zero. 10 dividido por 0,1, eu tenho 100, né? E eu vou 10 dividido por 0,01, eu tenho 1000, né? Então, perceba que quanto mais eu vou aproximando e esse meu x tende a zero, maior fica o meu resultado. E nesse caso, como ele nunca chega a zero, eu tenho que o limite de 10 sobre x, quando meu x tende a zero, é mais, que é positivo, tá? Sempre positivo. Nesse caso, mais infinito. E essa é a notação que a gente vai utilizar. E é positivo, né? Claro, porque eu estou aumentando. A gente viu que conforme eu vou tendendo ao zero, o meu resultado vai sempre ficando maior. Pois bem, agora é o seguinte. Vem aqui. Por onde, quando, como, por que eu vou utilizar limites? Né? Vamos lá. Aqui, ó. Eixo cartesiano aqui. Tá? É o seguinte. Eu tenho aqui o meu eixo y, meu x, tá? E aqui eu tenho 0. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4. Tá. Beleza. Daí eu quero uma função f de x que seja x. Ou seja, uma reta, né? Eu entro com um dado x aqui e eu tenho o mesmo, a minha imagem aqui no meu eixo y vai ser o mesmo valor, né? Se eu entro com 1 no x, eu tenho 1 no y. Se eu entro com 2 no x, eu tenho 2 no y e assim. Ó, tenho aqui, ó. Isso me dá o quê? Me dá uma reta, né? E o que caracteriza uma reta? A taxa de variação constante, né? Taxa de variação que é o meu coeficiente angular, que é o que define a inclinação, né, da minha reta, né? A inclinação
Então qual que é a minha inclinação aqui, a minha taxa de variação, o coeficiente angular aqui? Eu pego 2 pontos e faço uma comparação e vejo quanto que ele variou em relação ao x, tá? Quanto que o y variou em relação ao x. Né? Então, eu tenho aqui, ó, do 1, eu pego esse aqui do 1, no x1 eu fui pro 2, aliás, isso, eu tava no 1, fui pro 2, né? Eu tô pegando esses dois pontos. Então, eu pego isso aqui, né? Aqui. Então, do 1 eu fui pro 2. Essa é a minha variação no x, é meu delta x, tá? E aqui no y, né? Minha vertical aqui, eu tenho aqui do 1 pro 2 também. Né? Meu delta y. Então, meu delta y em relação ao delta x é 1, tá? E essa variação, né? Se eu estava no 1 e fui pro 2, tá? Isso também é como se fosse, aqui ó, é a mesma coisa que eu pegasse aqui um x, esse x menos esse, tá? Que eu tenho o tanto que ele caminhou aqui, né? Então eu posso ter o x, aqui pode ser um x, que eu posso chamar de x0, e aqui eu posso chamar de y, e aqui de y0, certo? Então, aqui eu tenho x menos x0 sobre y menos y0, né? E se eu tenho aqui 2 menos 1, 2 menos 1 que dá 1 sobre 1 que dá 1, né? Então, essa taxa ela é constante, tá? Se eu pegar esse ponto com esse ponto, fazer a mesma coisa, tá? Eu vou ter a mesma taxa de variação, né? E concorda comigo que eu tenho infinitos pontos aqui, ó? Tem infinitos pontos nessa reta. Quaisquer pontos que eu pegar, eu vou ter a mesma taxa de variação. Ah, mas eu preciso de 2 pontos para fazer a comparação. Sim, mas como eu tenho pontos infinitos, quaisquer pontos que eu pegar aqui, eu posso abrir ele, posso dividir em mais 2 pontos infinitamente, eu posso encontrar essa taxa de variação que ela é constante, certo? Pois bem, agora vamos vir aqui. Ó, a gente vai usar a mesma lógica, ok? Ó, vou pegar aqui o trecho cartesiano e eu vou pegar aqui uma parábola, meu x ao quadrado, tá? Bom, aqui nós não temos uma taxa de variação constante, específica. Nós temos várias. Por exemplo, para esse ponto aqui nós temos uma. Para esse ponto aqui nós temos outra, que é a inclinação, a minha reta tangente aqui, ó, correspondente a esse ponto, né, que pega esse ponto aqui. Aqui nós temos outra, né. Ok. E aí vamos supor que eu queira saber a taxa de variação instantânea, né, desse ponto, assim, a gente fala instantânea, porque a gente está falando de um ponto só, né. E, por exemplo, se eu quero saber quando meu f de x aqui, quando meu x é 2, tá? Qual que é a taxa de variação aqui? No caso, meu f de x aqui, meu y, né? Nesse caso vai ser 4, né? Porque eu tenho a função quadrática. Aqui, beleza. Daí é o seguinte, olha só, que legal. Agora que a mágica do limite vai acontecer. Ó. Eu quero esse ponto aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer, tá? Vou pegar esse ponto aqui. Ele tem, né? Ele é um... Aqui, ó. Vou chamar de f de x, tá? Poderia ser um y mesmo. E esse ponto aqui, que é o 2, eu vou chamar de f de x0, né? Ou y0, tá? Daí é o seguinte, aqui eu também tenho, né? Mesma coisa para o x, eu tenho x0 e o x, tá? Então aqui eu tenho a minha
variação no y, que é o meu delta y. Aqui eu tenho o meu delta x, certo? Agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou usar o limite aqui? Como eu quero a taxa de variação nesse ponto, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. Eu tenho uma reta aqui, né? Uma reta secante que a gente fala. O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa reta, eu vou trazer esse ponto, tá? Vou diminuir essa taxa aqui. Eu vou tender, vou fazer esse ponto aqui tender a esse meu ponto aqui, que é o 2. Certo? E como que eu vou fazer isso aqui, ó? Algebricamente, né? Olha só. Vou pegar o meu f de x. Qual que é o meu f de x aqui? É meu x ao quadrado. Né? Então, x ao quadrado menos o meu x0. Né? Que é o meu x0 ao quadrado. É a mesma função, ok? Sobre o meu x menos o meu x0. Né? E aí eu vou usar o limite. Limite disso aqui quando o quê? Eu quero que o meu x, né, que está aqui, esse é o meu x, né? Esse é o meu x, esse é o meu x0, que é o 2, né? Ele vai tender ao 2, então eu quero que o meu x, limite disso aqui quando o meu x tende a 2. Ou quando o meu x tende ao x0, certo? Beleza. Então, vou fazer aqui mesmo, tá? Ó. Aí o que vai acontecer aqui? Ó. Vamos fazer. Se eu pegar. Vamos substituir aqui, ó. Como a gente fez lá em cima, né? No exemplo do limite. Vamos substituir aqui, ó. Colocar no meu x0, 2 aqui, ó. Vou ter x ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x menos 2. Né? Veja bem. Se eu vier aqui, que esse meu x0 aqui, ó, é o meu 2 que está dado, né? A minha entrada. Se eu substituir aqui, ó, esse x pelo 2, como a gente fez lá no exemplo do limite, o que vai acontecer? 2 menos 2 dá 0. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado 4. Aqui também é 4. 4 menos 4, 0. 0 sobre 0 dá uma indeterminação matemática. Isso é um problema para a gente. Tá? Então, a gente precisa ter um domínio de álgebra, né? Saber manipular algebricamente as expressões para a gente chegar numa expressão que corresponda a isso aqui também, mas que impossibilite ter um outro resultado que não seja indeterminado. Por isso que é importante a gente entender de álgebra básica, produto notável, enfim, fatoração e tal. Então, como que eu posso representar isso aqui de outra forma? Né? Reescrever isso aqui. Tá? Bom, eu sei que isso aqui é um produto notável. X aqui, ó. Dá pra fazer aqui, né? Tá, vamos lá, ó. Esse x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que x. Olha só, isso aqui, tá? Tudo. Vou reescrever, ó. X mais 2 vezes x menos 2. É a mesma coisa sobre x menos 2. Pô, aí eu já sei o que fazer, né? Eu venho aqui, cortei isso aqui, me sobra o x mais 2. Então o que acontece? Se eu pegar agora e substituir aqui, colocar o meu 2, eu tenho 4, que é a minha derivada. Nesse ponto, quando meu x é 2, certo? Bom, perfeito. Agora é o seguinte.
Não, vou deixar aqui primeiro. Ó. Eu posso simplesmente fazer a derivada, pegar essa função x ao quadrado e encontrar a derivada dela, né, que me dê qualquer ponto que eu queira. E aí eu tive um probleminha com a bateria aqui, mas bom. Aqui ó, é o seguinte. Minha caneta estourada aqui. Se eu quiser, acho que eu já falei isso, né? Antes de a bateria acabar. Eu quero uma função derivada que eu coloque qualquer entrada x e me dê a derivada, né? Sem precisar fazer isso aqui, né? Sempre para cada ponto. Bom, aí é o seguinte. A gente vai pegar essa variação aqui, porque olha só. Isso aqui, né? Eu posso chamar de x mesmo, não precisa ser x0, como a gente não vai trabalhar com pontos específicos, né? Então eu chamo isso aqui de x, f de x. E isso aqui eu chamo de f de x mais h. Certo? Então é o seguinte, porque é essa diferença aqui, ó, né, entre o f de x, esse aqui, esse ponto, é o h, esse h. E aqui a mesma coisa, eu vou chamar essa diferença do x0 para o x de h, certo? Vou chamar de h. Então, minha expressão vai ser assim. Ó, eu vou ter aqui. Ó, eu vou ter o meu limite, tá? Do meu, já vou fazer aqui como a minha função quadrática, x mais h ao quadrado, tá? Menos o meu x ao quadrado, tá? E aí, sobre h, né? Quando o meu h tende a zero, porque esse h nada mais é que aquela diferença entre o x e o x0, né? Então, como a gente está aproximando um ao outro, né? A gente vai diminuir a diferença deles e essa diferença vai para zero. Tá? E essa diferença é isso aqui, esse h que eu quero que seja zero. Beleza, esse mesmo h aqui. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Porque se eu trocar aqui, ó, botar direto aqui, trocar por zero, x0, eu vou ter também uma indeterminação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer limite, nem precisa desse limite agora, né? Vou fazer x mais h vezes x mais h menos x ao quadrado sobre h. Se eu fizer aqui, ó, né, a distribuição aqui, eu vou ter limite de... Vou ter... nem precisava esse parênteses aqui já. Eu vou botar limite também. Vou fazer o seguinte, vou ter o x ao quadrado, tá aqui. Isso aqui, tá? Tô fazendo isso aqui. X ao quadrado. Isso aqui também é um produto notável, tá? Ó, isso aqui. Isso aqui eu abro assim, depois isso aqui eu transformo isso aqui, né? Ó, h vezes x mais x vezes h mais h ao quadrado, tá? E aí sim eu coloco esse menos x ao quadrado. Aí aqui, beleza. Sobre h, aqui eu já posso, ó, cortar esse x2. Os sinais estão trocados, eu posso cortar, né? E aí vai ficar para mim isso aqui, ó, hx, h vezes x mais x vezes h, que é a mesma coisa que é duas vezes a mesma coisa, né? Então eu posso fazer duas vezes h vezes x mais h ao quadrado sobre h. Daí que eu venho, ó, corto isso aqui, me sobra só o 2x mais h ao quadrado, e aí agora eu substituo h pelo zero e vai dar zero, né? Isso aqui vai me dar 2x. Lembra que meu x é 2? Para minha entrada lá do nosso exemplo. Então 2 vezes 2 vai me dar 4.
é aquele mesmo resultado. Viu? Então daí a minha derivada vai ser 2x. Tá? E aí, uma coisa que eu esqueci, muito importante, que é a notação que a gente usa aqui, né? Aqui embaixo, que é o dy. Tá? A derivada do meu y com relação a x, tá? É o 2x, né? No caso, essa minha derivada aqui é a derivada do meu x ao quadrado, né? Isso, tá certo. Com relação ao meu x, eu vou ter o meu 2x. Tá? Essa é a minha derivada, minha função derivada daquela função quadrática. Agora, para fechar, vou passar algumas regras de derivação bem simples, porque a gente nem sempre vai precisar utilizar disso tudo, né? A gente pode fazer isso aqui que eu fiz de uma maneira direta, né? Tá? Assim. Sempre que eu tiver aqui, ó, a derivada do x, como a gente viu lá no exemplo da reta, é sempre 1. A derivada de um número, de uma constante, 1, por exemplo, é 0, né? Qualquer constante. A derivada aqui, ó, do x ao quadrado, o que eu faço? Eu tombo 2 para cá e diminuo 1 aqui de cima. Tem 2x, por exemplo. X ao cubo. Eu vou ter 3x ao quadrado. Certo? Beleza, um polinômio aqui, ó. Vamos pegar x ao cubo mais 2x mais 3. Aí, ó. Vamos fazer agora a derivada disso aqui, bem simples, só usando essa regra aqui, ó. Eu vou ter 3x ao quadrado mais 2, tá? Ó, mais 0, tá? Então, 3x ao quadrado mais 2, ok? Então, aqui, ó, porque eu falei, né, a derivada aqui dessa, aqui no caso, né, do x é 1, se eu tiver 2x vai ser 2, 3x vai ser 3, certo? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida aí me coloco à disposição. Tá? E, bom, é isso aí. Bons estudos. Até mais. Grande abraço.